Seja bem-vindo a mais um episódio do Lamparina Podcast. Esse que é mais um produto da revista Lamparina. E hoje temos uma convidada muito especial aqui conosco, que a minha esposa Emília vai apresentar essa convidada especial. Bem-vindo ao nosso canal da Lamparina Podcast e hoje a nossa convidada especial é a Ana Luísa. Ela que é distância e está agora sendo pré-candidata a deputada estadual do nosso estado aqui de Sergipe. Ana Luísa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, fique à vontade e vamos ouvir um pouquinho da sua história. Conta aí pra gente. Eu que agradeço o espaço, amiga, irmã de Deão, Emília, muito obrigada. A oportunidade para a gente conversar, né? Trazer novas pautas, novas prioridades, perspectivas. Então, Ana Luísa, Ana Luísa é natural de Estância, atualmente mora em Itabaianinha. Antes de qualquer cargo, qualquer função, Ana Luísa é filha de Dona Fátima, seu Abelardo, mãe de Joaldo Neto, Maria Luísa, Pedro Gravatá, esposa de Danilo Joaldo. Minha formação, né, como advogada em Direito, Teologia, mas eu costumo falar, Emília, que antes de qualquer cargo, qualquer função, meu maior título é ser filha de Deus. Essa é a minha identidade, né, e é o que eu carrego, e todas as minhas escolhas durante a trajetória da minha história foram pautadas nessa filiação. Amém. Hoje você frequenta a igreja, qual é a Verbo? É a Verbo da Vida da Lamarão, meu pastor Fábio. A gente vai ter uma conversa hoje. A ideia da Lamparina é sempre ter uma conversa leve. Sim. Trazendo informações que o público gosta. A gente aqui procura sempre trazer pessoas iluminadas. E você não é diferente. Então a gente quer trazer para que as pessoas que estão nos assistindo essas histórias. A gente já ouvi que você já teve uma trajetória ali de algumas dores na sua vida. Sim. E a gente vai querer ouvir sobre isso. Mas antes de começar a falar dessas dores, eu queria que você relatasse a infância, a sua infância em Estância, como era. Era normal, igual a de muitas outras mulheres, meninas. Me conte um pouco sobre a sua infância em Estância. Então, um pouco dessas dores nasceram na infância. E aí, Ana Luísa nasceu no berço de ouro, mas ela não teve privilégios. Né, por um pouco mais, assim, voltando até da infância aí no útero. Né, eu sou filha caçula de uma família de 4 filhos, né, eu sou a mais nova. E meu pai, ele perdeu a mãe com 9 anos. Minha mãe também perdeu a mãe com 9 anos. E meu pai, quando ele perdeu a mãe, ela teve problema no parto, né, e ele perdeu e ele cresceu sem aquela mãe, cresceu uma criança ferida. E quando minha mãe estava no 4º filho, que seria eu, né, ele repetiu aquela trajetória na mente dele daquela criança, quando o médico disse, 4ª cesárea, a senhora corre risco de vida, então é melhor que não tenha esse bebê, né, que não tenha esse filho, porque você está colocando a sua vida em risco. Naquela época, né, era o que mais eles falavam, hoje não, hoje a gente tem outro tipo de tratamento. E meu pai fez, não posso repetir esse mesmo sofrimento que eu vivi durante a perda de minha mãe, como filho. E ele não aceitou aquele bebê daquele ventre, porque estava colocando agora a mulher da vida dele. Isso. Ele perdeu a primeira mulher, agora estava a segunda mulher dele correndo o risco de perder também através do parto. Sim. E ali começou a rejeição desde o útero. Não, desde o útero que eu vejo a rejeição. Ele, não, você não pode ter esse bebê. E minha mãe era completamente dependente financeiramente de meu pai. Minha mãe casou, tinha 13 anos, meu pai tinha 25. Aí, quando ela perdeu a mãe com 9 anos, ela foi para uma escola interna, né? E assim, quando ela saiu da escola, ela casou com meu pai. Então, quando eu nasci, na mente de minha mãe, ela é minha filha, mas não é filha dele, porque ele não abraçou, né? Não acolheu. Então, cresci minha infância, minha adolescência, vendo meus irmãos tendo jet ski, tendo carro, tendo todas as possibilidades. E eu não tinha esse privilégio. Então, assim, hoje, o que eu falo pra você, essa história, eu só fui entender dela, dos resquícios, das consequências, o porquê daquele tratamento na minha vida adulta. Na minha infância, eu não entendia. A minha criança só enxergava, por que eu sou tratada assim? Será que eu sou filha mesmo dele? Será que eu sou tratada? Por que ele me trata assim? Né? Eu não entendi essa ferida dele. Mas assim, gente, antes de qualquer julgamento, né? Porque às vezes a gente começa a ter raiva ali da pessoa. Tudo isso foi provisão de Deus.
Eu acredito que tudo isso foi provisão, porque me impulsionou para eu chegar onde eu cheguei hoje. Me Amém. impulsionou a conhecer um pai que me abraçou, não mais como filha órfã, mas assim, me deu todo o amor. Né? Me impulsionou a lutar, conquistar o meu espaço. Então, eu lembro que, até recentemente, há uns 5 anos, até quando eu conversei com meu pai, infelizmente ele não está mais entre a gente, e eu conversando com ele, eu disse isso, eu fiz, pai, filha, me perdoe pela forma como lhe tratei na infância. Eu fiz, não, o senhor me preparou para a mulher que eu sou hoje, para ser quem eu sou hoje. Então, quando a gente fala Ana Luísa de dores, e Ana Luísa, filha de uma sociedade, filha de seu Abelardo, um dos homens mais ricos que tinha ali em Estância, é meio que desconexo, né? Para quem não conhece intimamente a história, né? Sim. Mas a Ana Luísa, com 17 anos, começou a trabalhar com 16 anos. Para eu me formar em advocacia, eu tive que vender romanel, Mary-Kay, biscoitinho, dar aula de banca, pegava 5 ônibus para trabalhar. Trabalhei no shopping, no balcão, de domingo a domingo. Então, eu tive uma vida que eu tive que conquistar. Tudo que eu galguei na minha vida hoje, foi atrás do meu suor, através da minha luta. Não veio de mão beijada, né? Não veio. Nunca veio. E eu faço, assim, questão de ressaltar isso, Jean, porque as pessoas que não conhecem acham que a Ana Luísa veio no berço de ouro, que não teve as suas lutas, que Patricinha. não teve uma cicatriz, é patricinha, teve uma vida fácil, teve tudo mão beijada. E minha história foi muito diferente, né? Foi muito diferente. E eu agradeço por ela. Hoje eu sei honrar cada fase da minha vida, porque ela me trouxe até aqui. E talvez seja por isso que o meu chamado tenha queimado tanto no coração pelos mais vulneráveis, pelos esquecidos, pelos rejeitados, pelos abandonados, pelos invisíveis da sociedade. Porque eu vivi muito isso na pele. Né? Eu vivi, assim, hoje, o que eu falo quando a gente plantou a Casa da Mulher, que a gente pôde conversar com outras mulheres, escutar a dor de cada uma delas, eu me via em cada uma delas. Eu me via na trajetória de vida de cada uma delas. Que muitas das vezes vinha de uma família disfuncional, que muitas das vezes ela só queria uma oportunidade, uma direção. E aí foi quando... Aí essas dores, quando a gente vê falando no Instagram, quando as pessoas testemunham, vocês não conhecem a vida de Ana, vocês não sabem das dores que ela passou, vocês não sabem o que ela teve que enfrentar para se formar, para pagar a própria escola. Algumas pessoas que estão de fora não entendem. Pagar a própria escola, como assim? Não é nada. Rico, né? Fazendo marketing. Tá fazendo isso, marketing. Ela quer construir uma narrativa agora de pobrezinha, né? Sim. Então, assim, nunca levantei bandeira para vitimismo, muito pelo contrário. A bandeira que eu levanto, que eu incentivo outras mulheres a levantar, é do protagonismo de sua história, que não é o seu início que define o seu final. Sim. Né? Porque eu poderia estar lambendo as minhas feridas, lamentando as minhas dores, não? Então abraçar aquele espírito de rejeição, orfandade e fazer daquilo a minha direção de vida. Mas não, eu não quis, eu quis realmente mudar a rota da minha vida e fazer com que as minhas cicatrizes superadas pudessem agora cicatrizar outras feridas. E você falando assim, Ana, no caso aí seria 2 rejeições, né? Seria da própria, além do seu pai, da Sim. sociedade, porque a sociedade, ela imaginaria uma vida, né, diferente do que você está contando, do que você vivenciou. Sim. Então você teria que sustentar essa fantasia da sociedade e havia uma rejeição, sobretudo, porque eles não estavam conhecendo realmente quem é a Ana, né? Sim. Essa Ana que lutou para conseguir a sua identidade, do seu valor. Sim. Então, se você não colocasse isso à frente, né, você ia sofrer a outra rejeição. E as pessoas têm que saber disso, né? Tem que saber da realidade. Sim, então, eu confesso, Milena, que eu demorei muito para falar algo, porque assim, às vezes quando a gente cita a situação, a nossa história... Envolve outras pessoas, né? Pessoas, expõe outras pessoas. Mas quando a gente entende que nós somos vítimas de outras vítimas, né, que a história da vida dele também foi uma história sofrida, que ali não foi uma rejeição por maldade, mas um medo de perder uma segunda mulher da vida dele, né, a gente começa a compreender, né? E quando ele faleceu em 2024... Né, ele era cristão? Não, mas assim, em 2021, que eu já comecei a sentir assim, o Espírito Santo, uma preparação. É como se ele estivesse se despedindo. Eu não entendi o porquê, mas eu senti isso no espírito. E eu comecei a fazer mais visitas mais frequentes, porque ele morava numa fazenda ali em Estância, eu estava morando em Itabaianinha, naquela correria ali, Danilo como prefeito, como primeira dama, então a gente
viveu Tem muitas aquele demandas, tempo né? de forma bem intensa. Mas eu fiz, espera aí, eu não posso mais negligenciar, né? Porque primeiro a gente tem que salvar a nossa casa. Sim. Antes de a gente evangelizar lá fora, Primeiro como é que estão os ministério é nossos? dentro de casa. Exatamente. Isso. E aí em 2020 e 2021 eu comecei a fazer esse trabalho, né, com ele, de mostrar, né, quem era o Senhor, quem era o Espírito Santo. Mas o primeiro bloqueio foi ele não se perdoar pelo tratamento que tinha tido comigo. E eu trouxe muitos para ele, explicando que aquela transformação daquela mulher O remorso, né? é o auto-perdão, porque a gente fala muito perdão do outro, mas uma das minhas dificuldades é o auto-perdão. E eu comecei a trabalhar isso com ele, né? Assim, o auto-perdão, mostrar que estava tudo bem, que aquilo fazia parte da nossa história, fazia parte da nossa trajetória, né? E que ele olhava assim, poxa, como você cresceu. Porque eu comprei operação de terra, né? Plantei o limão, laranja, comecei ali pertinho dele. Sim. E ele via, ele fez, filha, de onde veio isso, assim, essa sua vontade de realmente buscar? Eu fiz, pai, se eu tivesse tido tudo de mão beijada, Não valorizava eu não tanto teria como- crescido. Talvez foi necessário eu ter passado por isso. Veja, foi o Senhor que fez. Né? Veja onde eu cheguei. Então, graças a Deus, muito obrigada por isso. Né? E comecei a trabalhar isso nele. E assim, foi muito lindo. Né? Assim, quando ele faleceu em 2024, mas antes disso, a gente estava vivendo assim, totalmente o auto-perdão, o perdão liberado, não ficou nenhuma mágoa, nada. Ficou tudo muito bem entendido, sabe? Mas ela faz parte da minha história, né? Faz parte assim das dores que eu vivi. E quando as pessoas mencionam, poucas pessoas sabem das dores de Ana, elas querem falar disso, que muitas pessoas acham que Ana teve uma vida fácil, que Ana veio de um berço de ouro e que teve regalias, mas não. Ana não teve, né? Ana teve que tudo que construiu, tudo que conquistou foi com o próprio suor, foi com a luta. Eu não sei porquê, né, esses pensamentos, porque a gente não está no céu. Né? O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Sim, né? Todo sim. mundo. Todo ser humano vai passar por aflição, Sim. um de uma ordem, outro de outra, mas todo mundo vai passar por essas aflições É aqui na verdade. Terra. Quem tem Então, chamado ninguém- quando você tem chamado, tem propósito, pode ter certeza que aquela pessoa não vive na zona de conforto. Com certeza. Há uma preparação grande. E a vida lhe forjou para isso, né? Sim. Me lembra aquele versículo, 1 Pedro 5,9. Tenha alegria em passar por tribulações. Lembre que muitos irmãos Também passado. estão passando. Estou passando. Esse versículo, em um momento da minha vida, me fez lembrar isso, que tudo que eu passar aqui vai servir lá na frente para ajudar alguém. Nosso Sim. propósito é esse, né, nessa vida, servir. Exatamente. Mas aí a Ana Luísa veio para cá aos 16 anos, para Aracaju. Como foi essa transição? Sair do interior para vir para a capital, estudar Veio direito? pelo propósito de estudar? Numa faculdade lá, UNIT, né? Você veio estudar? Na época não tinha o NIT, né? Tô denunciando já a minha idade. Na época, quando eu vim sair de distância para vir para Aracaju, lá não tinha ainda faculdade. Né? O NIT foi em 2003, 2001, quando eu vim para cá. Eu vim com o propósito de fazer o terceiro ano, de estudar e realmente conquistar a minha independência. Eu lembro que desde adolescente eu já tinha essa preocupação no que da minha independência, como se fosse uma segurança minha. Eu ainda não tinha esse entendimento de quem é Deus, então assim, a minha força tem que estar naquela autossuficiência do controle. Não preciso crescer, eu preciso ficar independente. Ter meu próprio dinheiro, meu próprio administrar. dinheiro, exatamente. Eu tinha assim, uma necessidade, eu lembro que minhas amigas adolescentes estavam falando em festa de 15 anos e eu estava falando em ações. Em Vale do Rio Doce, em ações, precisamos investir. E até tem um vídeo que ela fala isso. Ana, desde pequena, ela tinha uma mente muito adulta para a idade dela. Ela pensava coisas que nem era da nossa roda de conversa. Porque, por essa questão, assim, de uma orfandade ali, eu imagino que eu preciso me virar, eu preciso crescer, eu vou precisar tomar conta da minha vida. Né? Isso, tem uma segurança. Até eu entender que a segurança está em Deus, né? Não Sim. está no nossa força, A gente nosso faz braço. a nossa parte, Muito mas menos não nossas adianta. finanças, nossas conquistas. É porque tudo vem dele, mas eu ainda não tinha esse entendimento. Então, quando eu vim para Aracaju, foi em busca da minha independência. Em busca da minha faculdade, em busca de realmente me estruturar, ser alguém na vida. Como a gente costumava falar. E aí eu fiz direito, vim pra cá com 16, 17 anos. Minha mãe me ajudou muito assim, na faculdade também. Minha mãe não tinha condições financeiras, apesar de vir de um berço também de ouro, né? Tu me conhece assim, João Gravatá. Mas minha mãe era completamente dependente de meu pai. Naquela época, assim, as mulheres viviam realmente só para ser dona do lar. Eram raras as mulheres que tinham a sua independência, a sua vida profissional. Ela vivia realmente para cuidar da gente. E como ela colocou que eu era totalmente de responsabilidade dela,
E ela não tinha essa independência, ela começou a trabalhar com o quê? Meu avô mandava leite para lá para casa, ela fazia queijos para vender, fazia salgados para vender, para me ajudar a pagar a minha escola, a pagar a faculdade, né? Então, assim, foi realmente uma mãezona, né? E eu tive que trabalhar também para me sustentar na capital, né? Quando você falava em Aracaju, eu tive que trabalhar. E aí, vendia Romanel, Mary Kay, fazia bijuteria para vender, dava aula de banca. Depois, quando eu comecei a poder trabalhar com 18 anos, né, eu trabalhava em shopping, na Vivo, fui crescendo. Comecei loja de balcão, depois fiquei como gerente da regional. Então, tudo que eu me proponho a fazer realmente, como colocar a mão, faço de forma intensa, faço além, né? Então, me formei em Direito. Em 2008, ali foi quando eu tive um encontro, né, com o Senhor. Até então, eu nasci, cresci em Instância e durante toda a minha vida acadêmica, educacional, era no Colégio das Freiras. Então, o meu contato era Tinha uma base ali. Era uma base. Cristã, né? Católica. Isso, uma base bem forte, né? Todos os dias quando eu chegava na escola Tinha que orar, rezar. Ia pra catedral, pra filhinha, a gente tinha a matéria religião, Sim. o lema, o tema, a gente se aprofundava. Então, toda a base ali inicial da fé foi através da Igreja Católica, né? A qual eu honro, agradeço demais, né, que me deu forças até para superar todos esses processos, mas assim, o encontro que eu tive verdadeiramente de sentir a face de transformação foi através do Evangelho, né, foi aí a Verbo da Vida era na Hermes Fontes, foi em 2008. Ainda tem lá, né? Tem o Rema, na verdade, Espaço Rema. Espaço Rema lá. A igreja está em outro lugar ali. Isso. E Foi aí, em que ano? Você tinha quantos 2008. anos? Você tinha quantos anos? 24 anos. E o primeiro dia que eu entrei, no primeiro dia, assim, eu já levantei a mão, já aceitei, já veio um preencher, assim, de uma forma sobrenatural. Então, foi na primeira vez que eu tive contato com a igreja evangélica, eu falei, é aqui, e assim, me preencheu de uma forma sobrenatural mesmo. E de lá assim, você ficou. Isso, fiquei, não mudou totalmente não, porque é um processo que a gente vai vivendo, né? Mas ali eu tive um entendimento que aqui é o caminho, dali eu não tive mais dúvida, não tem outro caminho, é aqui. É isso aqui que realmente preenche. E aí eu comecei a me aprofundar, aí comecei a buscar a questão da teologia para me aprofundar ainda mais, fiz o Rema também. E cada vez mais buscando viver esse processo. E quando eu olho para Ana Luísa lá de trás, para Ana Luísa de hoje, vejo o Senhor realmente fez além, né? Eu digo a todo mundo, eu sou a prova viva da graça, da misericórdia e do favor de Deus. Porque é uma mulher totalmente improvável que Ele tem usado como instrumento para levar lamparina, para levar luz, para pessoas que têm essa mesma ferida. Quando a gente plantou, só abrindo parêntese, a Casa da Mulher, e a gente viu muitas mulheres vítimas de violência, quando a gente vai conversar com cada uma delas, que eu acredito muito nessa escuta ativa, você vê que a maioria, se eu teria até audácia de falar, 90% daquelas mulheres que vivem relacionamentos abusivos, o problema está lá na infância e na paternidade. Sim. Inclusive, eu até postei hoje no canal sobre isso, sobre quando a paternidade ela é restaurada, o seu propósito ele é destravado e o seu caminho é restabelecido. Então, muitas mulheres que escutam, você não vai sair com isso, você não vai sair com essa roupa, você está proibida disso, elas veem aquilo como um amor. Porque alguém está olhando para mim, né? Alguém está cuidando de mim, alguém me enxerga. Então, elas enxergam aquilo como amor. Até você fazer um trabalho mesmo de raiz, e liberar, porque todo adulto difícil é uma criança ferida. É uma criança que não teve as suas feridas cicatrizadas. Então, aquele adulto é muito difícil. Quando você vai olhar a história da infância dela, né, tem os traumas. Tem os traumas. Só que a gente pode mudar o futuro, a gente pode mudar. Né? Então, a gente não precisa ser vítima da nossa história da vida toda. A gente pode assumir esse protagonismo e realmente mudar. Então, muitas vezes que a gente via, é fácil a gente chegar hoje e dizer, sai desse relacionamento abusivo. Mas poucas pessoas perguntam, o que é que ele prende aí? Qual é a raiz que ele prende? Não enxerga, né? Não consegue enxergar. E é muito cego, além. Né? Cego, e as mulheres, às vezes, quando estão ali, elas não percebem. É tão inconsciente. É tão inconsciente que ela fez, eu não sei, eu só sei que eu não consigo sair daqui, não sei o que me prende. Muitas vezes nem é pela dependência financeira, são mulheres independentes financeiramente, mulheres que têm uma família estabilizada, dizem assim, eu não sei o que é. Quando você vai ver, é nessa raiz da rejeição, da orfandade. E aí é muito mais profundo. É por isso que a gente fazia um trabalho lá, corpo, alma e espírito. A gente trabalhava os 3 pilares e através dessa escuta a gente ia elaborando projetos. Quando era dependência financeira, o Empreende Mulher. Quando era dependência emocional, o Florescer, através de terapia, círculos de paz, com muito acolhimento e sem julgamento. Quando você fala, a gente fazia isso, era um projeto social na prefeitura.
Que você Casa da criou. Mulher. Casa né? da Mulher. A gente implantou durante a gestão a Casa da Mulher, em Certo. 2021, Lá em em Itabaianinha. Itabaianinha. Em Itabaianinha. Ainda existe esse projeto? Então, quando a gente implantou a Casa da Mulher, a gente implantou ele vinculado à Secretaria de Assistência Sim, Social. Da prefeitura. Foi da prefeitura. Então, ainda existe porque foi elaborado por lei. Ela foi instituída por lei em 2021, mas não existem os projetos que eram feitos, porque assim, ele ia A lei. gestão mudou, né? Mudou. E assim, eu costumo falar, não é gestor bom ou ruim, são prioridades. Sim. E a nossa prioridade na Casa da Mulher não era fazer ali só o que era obrigatório. Na verdade, não era nem obrigatório ter Casa da Mulher, porque não vinha nenhum recurso, era custeada totalmente com recursos próprios. Né? E hoje eles atendem somente o nicho, né, que é aquelas mulheres vítimas de violência, só como se fosse um direcionamento, uma ponte para aquela mulher na delegacia fazer boletim de ocorrência. Mas os projetos o Empreende Mulher, o Florescer, as mulheres de fibromialgia que a gente atendia lá também, as mulheres com câncer, hoje não tem mais, não funciona mais. Então era um trabalho bem amplo e a gente via realmente aí sim mudar realidades. E a gente não só atendia as mulheres, a gente atendia também os agressores, os companheiros, porque às vezes eles também faziam o quê? Não, mas eu não estou fazendo nada errado. Quando a gente vê, era a realidade dele, porque ele repetia um padrão que via dos pais. De infância. E muitas das como vezes... é que vocês trabalharam isso? Como é que mudaram a sociedade? Conseguiram? Eu acredito nessa política que ela traz transformação concreta. Né? O que a gente mais vê hoje é uma política de construções de narrativas, personagens de fachada. Dublagem, né? Dublagem. Então vamos fazer um card aqui. Estou muito sensibilizada com esse feminicídio. E qual foi a ação que você teve diante desse cenário? Verdade. A gente não vê. Itabaianinha hoje, um dos poucos municípios durante a nossa gestão que a gente não tinha situação de rua. A extrema vulnerabilidade. A gente não tem morador de rua. Né? Mas por que não tinha? Por um trabalho que a gente fazia, assistencialismo paralelo ao empreendedorismo. Porque uma cesta básica não transforma a vida de ninguém. Ele alivia por um momento. Exatamente. A gente acredita muito nessa política que traz transformação concreta e não apaga incêndio. A fome não espera. Ok, a gente sabe que é cesta básica, que é auxílio aluguel, mas o que é que vai transformar a sua vida? Então a gente precisa realmente trazer soluções que a pessoa tenha autonomia, que a pessoa tenha independência. E não só depender de empregos, de cargos, de empregos de prefeitura, mas não da sua autonomia, sua independência, porque a gente muda uma realidade, muda todo o cenário do município. E graças a Deus a gente conseguiu mudar. Muda a cultura, né? Muda a cultura. A cultura. Aí o empreendedorismo acaba ajudando muito nisso. Muito, inclusive a gente colocou como matéria na escola, desde a primeira infância, o empreendedorismo. Era matéria de escola. A Lei Maria da Penha também era uma matéria extracurricular nas escolas. Então, desde cedo, as crianças já começavam a aprender o que é renda ativa, o que é renda passiva, Legal. o que é lucro, o que é reinvestido. Porque muitas vezes eles uma família disfuncional e que eles não tiveram acesso, né, a essa educação financeira. Sim. Então, a gente trabalhou ali desde pequeno, e com a violência também. Porque quando a gente fala violência doméstica, a gente só imagina um olho roxo. Mas é violência psicológica, patrimonial, sexual, então é muito além do que só... E quando a gente vai ver os índices, a violência psicológica é muito maior do que a violência física. E eu já escutei... E nem sempre é tão visível, né? Não é tão visível. Quando a pessoa vem falar, e quando já tá no final mesmo, de uma forma agredida, de uma forma muito já intensa, né? As consequências são maiores, né? Para você cuidar dali. Eu já as feridas ouvi vão aumentando. mais profundas, elas perdem a autoestima, elas perdem a própria força, elas se anulam. É. Eu já escutei muitas mulheres, Ana, eu prefiro um murro na face do que as palavras que eu escuto todos os dias. Imagine. Assim, porque é um rasgar da alma, é uma dor na alma, que aquela mulher vai cada vez mais sugando suas energias, até se você não intervir ali, termina indo até para um final trágico. Ela vai começando a acreditar naquilo, né? Que ela é culpada, que ela é merecedora de viver aquela história. Que ela... A identidade é outra ali, não é dela. Aquela identidade é aquele que que eu tô ouvindo aqui. É. E o ser humano tem sua identidade, né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa identidade, né? A identidade do Pai. E essas feridas emocionais e essas demandas são demandas que estão ali embaixo do tapete, que a ferida está ali embaixo do band-aid. E muitas pessoas não querem arrancar aquele band-aid. Quando eu fui olhar os relatórios de Itabaianinha, violência contra a mulher, várias situações que a gente via no cotidiano. Era, um exemplo, violência contra a mulher 0, nem aparecia nos índices. Não, então tá tudo bem. Itabaianinha não tem violência contra a mulher. Só que a gente sabia que ali era uma subnotificação, não era uma realidade. Sim. Né, totalmente inexistente, porque eu via no dia a dia que existia. Então a gente jogou holofote na ferida.
E Itabaianinha foi para um dos primeiros lugares de violência. Itabaianinha, depois que me implantou a Casa da Mulher, parece Piorou. que ela piorou. Aí eu fiz, não, apenas a ferida estava embaixo do band-aid e a sujeirinha estava embaixo do tapete. E a gente precisa trazer a consciência, a gente precisa jogar o holofote para começar a tratar. E nem todos os gestores querem fazer isso. Quem é que quer? Sair do índice que nem existe, Itabaianinha está perfeita, para agora dizer que Itabaianinha tem violência contra a mulher. Mas, como eu falei, repito, a gente precisava realmente trazer uma transformação concreta. Quanto tempo você passou na gestão? 8 anos. 8 anos e a gente, graças a Deus, conseguiu plantar sementes em todas as áreas. A educação da gente ficou em primeiro lugar no IDEB, a Casa da Mulher referência. Hoje a gente está vendo assim, as pessoas celebrando a Casa da Mulher, né, brasileira, que era Aracaju, mas 2021 já era uma realidade em Itabaianinha. A gente abraçava assim, essas mulheres. Assistência social, referência, saúde, homem do campo, com distribuições de mudas, laranja, limão, forrageira, trator, agrônomo. Então, todas as áreas a gente conseguiu realmente ser destaque, né? E primeiro Deus estava ali à frente. A gente projetei o Somos Um também, Semana do Evangelho, que a gente conseguiu implantar lá o maior evento gospel do interior, né, com a estrutura, uma mega estrutura. Eu não conhecia desse evento, passou um tempo assim fora, Sim. né? Aí quando eu vi a matéria, nossa, que bonito o trabalho. Foram 6 edições, né? A gente só não fez na pandemia. Na pandemia também teve online, né? Sim. Tem quando somos online, mas a gente fez todas as edições, todos os anos. Então, graças a Deus, a gente plantou a boa na região semente. esse projeto, na Em região Itabaianinha mesmo. Em Itabaianinha Certo. mesmo. E Muita tem pessoas gente, né? Sim. Tem pessoas de toda a região. E tem muitos evangélicos lá na região, porque assim, eu vi que Tem. o evento de vocês, né, bastante. Teve uma edição aí que Tem muitos evangélicos, e assim, a gente fez com a estrutura, porque geralmente quando, vamos fazer um show evangélico, é qualquer palco, qualquer lonazinha, de qualquer jeito. Bota no caminhão. Em cima de um caminhão pau de arara, né? Que a gente eu chama, acredito, né? que a gente quebrou um padrão nos interiores, inclusive Sim. vai ter agora uma Antero Gabriela Rocha em Tobias, eu vou celebrar, com estrutura, uma mega estrutura, né? Teve em Umbaúba ano passado, teve em Gerona ano passado, teve em Itaporanga também com o mesmo nome, Somos Um. Né? E eu acredito que a gente Mas sempre quebrou... vocês à frente? Não, já entendi. de gestão, né? Sim, de outra gestão. Eu acredito que a gente quebrou um padrão, né, de por que não? Por que não fazer um evento, né, desse segmento com uma mega estrutura? Porque a gente faz no carnaval, a gente faz no Sim. Festa de Reis, porque a gente A faz prefeitura sempre no tem São João. recursos para fazer para outras e quando coisas. é para fazer para Deus, a gente faz de qualquer jeito. A gente não vai fazer de qualquer jeito. A gente vai fazer com o melhor LED, com o melhor palco, com a melhor estrutura. E a gente começava o Somos Um mês antes. Né? O Somos Um, o nome profético, para quebrar qualquer tipo de barreiras, de placas, de religião, de igreja. Mas somos todos um com o mesmo objetivo, que é ganhar almas, né? Realmente fortalecer o reino. E graças a Deus, no começo... Era muita descrença. Você vai conseguir juntar os pastores todos, Somos Um? É quase que impossível, era o que eu mais escutava. Cada um está na sua igreja, ali no seu... E era lindo, porque a gente via ali uma oração de um pastor mais pentecostal, vinha outro tradicional, e a gente conseguiu pegar as nossas diferenças e levar tudo para um projeto, onde a maior bandeira, a maior placa era o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E E foi hoje em lindo. Itabaianinha, o índice de cristãos evangélicos. Sim, Quanto tem tempo? muitos. A gente fica triste porque não continuou, né? Assim, não era prioridade do atual gestor, não continuou o projeto, mas graças a Deus, assim, ficou marcado, né? A gente quebrou aí um padrão e tem muitas igrejas. E quando é que vai ser o próximo projeto? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos ter aí a 7ª edição. Olha que creio no número Senhor, perfeito, vamos. 7. Ó, Eu acho que esse 7 é porque ele está Diga preparando aí. um momento especial. É isso. Emília não conhece bem a região lá. Eu Sim. conheço a região de Itabaianinha, Eu Tobias sei que é a Barreto. terra dos anões. Capital da moda. Capital da moda. É uma cidade muito próspera, uma cidade que tem... Pena que as rodovias, né, que dá acesso a Itabaianinha não são favoráveis. Isso. Aí acaba atrapalhando esse desenvolvimento da moda mesmo, da região. Gente, né? Itabaianinha já é conhecida como capital da moda, ali vizinho Tobias, capital dos bordados, né, da cerâmica. Da cerâmica também. Da cerâmica. Com certeza a sua casa foi construída com um bloco de Itabaianinha. Que é o melhor bloco do estado. Isso aí, sabia? Itabaianinha é a cidade de um povo aguerrido, trabalhador,
que realmente busca sua independência. E a gente, enquanto gestor, a gente fazia ponte para essas pessoas fortalecer esse espírito deles já aguerrido. Né? Recentemente, sábado, acho que é retrasado, a gente, junto ali com a CISI, que é a Associação de Confecção, foi distribuída 1.100 máquinas de costuras. Quando a gente fala em 1.100 máquinas de costura, a gente está falando de 1.100 famílias que estão tendo a oportunidade de trabalhar na sua casa, né, a oportunidade de ter a sua independência financeira. Sim. E a gente ouviu vários testemunhos até de mães, né, atípicas. Ela fez, agora eu vou poder trabalhar em casa, cuidando do meu filho, né, ampliar a nossa renda familiar, né, porque muitas pessoas, mas ela já recebe o BPC, mas quando a gente vai colocar na ponta do lápis, de remédio, medicamento, de tratamento, né, que já foi tudo. Infelizmente a nossa saúde está deixando a desejar, né? Então, a terapia que é feita de 2 em 2 meses. Qual acompanhamento que aquela criança tem? Nenhum. Qual o desenvolvimento? Qual o desenvolvimento? Qual resultado que vai exatamente. ter, né? Então, muitas vezes tem que ser de forma particular. Então, quando a gente está proporcionando uma máquina de costura, um curso, qualificação, de capacitação, está ampliando a perspectiva daquela casa, daquela família. Eu acredito muito nessa política, apesar de ser assim, apaixonada pela justiça social, fiquei à frente ali os 8 anos de assistência social, secretaria. Eu trabalhei sempre o assistencialismo paralelo ao empreendedorismo. Você se recorda de algum caso assim que lhe marcou? Você que a pessoa chegou ali, alguma mulher que chegou toda esfacelada e ela foi transformada através do projeto? Foi transformada, teve resultados. Você se recorda assim que marcou? Foram muitos, mas tem um assim que me deixou muito, foi assim, impactante, que foi uma mulher vítima de violência, que ela era surda e muda e que ela vivia 13 anos praticamente presa, né, com um rapaz que agredia ela todos os dias. E ela não tinha família, a mãe dela tinha alguns problemas psíquicos e quando ligava para o companheiro para saber sobre ela, porque ela não tinha voz, literalmente. Sim. Ela era surda e muda. E uma pessoa que foi trabalhar naquela fazenda ouviu alguma zoada, ligou pra gente na casa da mulher e fez a denúncia. E a gente pôde ir lá com a guarda municipal, com a polícia, e a gente viu que aquela mulher era toda ferida, era cabeça até a ponta dos pés, com espora de cavalo, com mordidas de arrancar meio a pele. Né? Então, assim, ela viveu 13 anos naquela situação, praticamente sem ter como gritar. E a gente vê que um trabalho que foi realizado na Casa da Mulher, em plantação, a gente salvou a vida daquela mulher. E ela tinha 2 filhos também que sofriam as mesmas violências. Os meninos eram surdos, mudos? Não. Filhos, não. Eles viviam amedrontados. Não, eles eram pequenos, mas eles achavam viver aquela realidade como se fosse normal e tinham medo do pai. Né? E às vezes, quando o dono da fazenda perguntava o que é que ela estava fazendo, ela caiu do cavalo. Sempre tem a justificativa, né? E assim, hoje essa mulher não mora mais lá, mas a gente fez visitas depois. E a gente vê assim, uma vida que a gente tirou daquela tortura através de um trabalho realizado pela Casa da Mulher. Então, assim, são várias situações como essas. E a gente vê que se não tivesse tido uma política pública realmente chegar à ponta, eficaz, a gente já não teria muitas mulheres vivas. Né? Várias outras mulheres, a gente ter que direcionar para outra cidade, pagar 6 meses de aluguel, 6 meses de kit alimentação, 6 meses custeando mesmo para que ela pudesse recomeçar uma nova trajetória, então, várias situações. A gente percebe que é possível resolver grande parte dos problemas que a sociedade enfrenta quando o poder público ele tem essa sensibilidade. Ele olha com esse olhar de querer resolver. Porque recursos tem. Recursos tem, basta ter vontade. Você me fez lembrar de uma história de uma outra prefeitura, não vou dizer até por ética. Uma amiga nossa trabalhou na assistência social de uma prefeitura aqui do interior do estado e ela cuidava muito das mulheres vulneráveis e ela começou a perceber que existia um índice muito grande de mulheres grávidas. Mulheres não, crianças, 13 anos. Crianças, mulheres de 13 anos, dos próprios pais. E ela começou a aplicar e querer resolver isso. E aí o gestor da época que ela fazia parte chegou e disse assim: você é louca? Você está fazendo isso logo com essas famílias. Esses pais são os meus eleitores. Você quer destruir a minha carreira política? Ou seja, por conta da necessidade de me manter no poder, não resolve isso não. Deixa isso aí e deixa essas crianças serem abusadas, viverem essa tortura. E aí você falando isso aí, a gente fica feliz em saber que ainda existem pessoas de Deus, lamparinas,
que tenha esse entendimento de cuidar realmente das pessoas. Porque, na verdade, eu acredito que já é um trabalho muito intenso, se não tivesse um projeto assim. Porque essas pessoas que vivem essa realidade, elas acham que aquilo é normal. E muitas das vezes elas não querem sair daquilo. Elas, Acho que não vê outra saída, talvez. Como ela disse, ele me ama, porque ele cuida de mim. Cuida de mim, às vezes tem um olhar de amor. Ela não sabe o que é realmente o amor, não sabe, não tem uma identidade. Ela viveu aquilo e para você implantar aquilo, é um trabalho, é um processo. Então não é só o poder público, claro que é tem sua parcela muito grande, mas tem esse trabalho da conscientização de você ali, o trabalho de formiguinha, para a pessoa querer sair daquilo. Mas o que acontece é que muitos não querem, como eu falei, jogar holofotes nessa ferida. Deixa ali. Não quer ter trabalho, né? Às vezes até por questão política. Não mexa porque eles são meus eleitores, né? E eu acredito que a gente fez um trabalho inverso a isso. Mas infelizmente, o que a gente mais vê são gestores que pensam assim. Não, fechar aquela escola ali vai ser melhor para a educação do filho, porque ele vai estudar numa escola ali melhor, que vai ter muito séria. Não, se fechar ali, vou perder aqueles votos. A gente sempre entendeu, Danilo, meu esposo enquanto prefeito, ele sempre deixou isso muito claro para toda a equipe, que a gente vai trabalhar para deixar um legado, mesmo que isso venha trazer um certo desconforto de início, mesmo que isso faça a gente perder alguns votos no início. Na educação a gente fez esse trabalho, a gente teve que fechar algumas escolas, usou de inspiração a escola, esqueci agora, a referência que foi na Paraíba. A gente escolheu como inspiração e eles explicaram todo como era a estrutura que a gente deveria trabalhar na educação para trazer resultados. E uma das atitudes era fechar algumas escolas e ampliar e qualificar outras. E de início, aquelas pessoas não queriam sair do seu bairro. Mas o que acontecia? A criança da terceira série passava para a quarta, ficava na mesma sala. Uma escola que só tinha 5, 6 alunos. Passava de série, mas continuava na mesma sala. Passava na mesma sala. Só para dizer que estava ali e não ia cortar o Bolsa Família. Mas o que estava dentro de evolução para aquela criança? Nada. Eu vejo, não, a gente vai precisar realmente melhorar a educação do nosso município. É tanto que Itabaianinha ficou em primeiro lugar no IDEB da educação. Mas para conquistar isso, a gente perdeu muitos eleitores, porque eles não queriam deixar sua criança sair de um povoado agora e iam estudar em outro povoado, ou de uma regional, ia ter que... Não, eles não queriam. Eu preferia que estivesse ali, mesmo que aquela criança não tivesse nenhum aproveitamento assim, educacional. Entende? Então, são decisões. Gera resistência, né? Gera. Então, quando a gente recebeu essas mulheres, que você falou, realmente muitas daquelas que viviam aquele, com 13 anos, estava grávida, está repetindo o padrão, era o normal dela. Era a realidade. Como é que você vai chegar para uma criança daquela e dizer, epa, isso aqui não é normal? Você ter relacionamento com seu avô, com seu pai, não é normal. Então, um trabalho realmente de terapia, de círculo, de famílias, todo o vínculo, porque quando você vai ver uma repetição de padrão que já vem de gerações e gerações. E agora a gente, como é que vai entrar essa família? Como é que agora vai desmanchar esse castelo? Mas é necessário. Pra gente, se a gente quer fazer uma transformação, se a gente quer implantar realmente um legado, porque para mim a maior satisfação não é aquela ali passageira, não é aquela ali que, não, vai ter ganhos só no hoje, ganhos só ali da eleição. Não, é você lá na frente olhar para o que você construiu e dizer, valeu a pena. E a maior arma do inimigo que eu vejo nesse meio, nesse monte de influência que é a política, é primeiro, Deus e política não se mistura. É uma crença que foi enraizado. Né? Segundo, nunca vi. Perdemos muito por conta disso. Por conta disso. Quem já viu crente se misturar com política? Não existe isso. Quando a gente está deixando de colocar os nossos princípios, os nossos valores em mesa de decisões, a gente está deixando que outros, que não têm os mesmos princípios, os mesmos valores que a gente, decidam por nós. Né? Então, assim, precisa-se sim. Quem foi José? Quem foi Daniel? Visté, Débora? Né? Deus, ele tem levantado o povo dele em todos os montes de influência, porque ele quer que leve o conhecimento que a gente tem para esses montes. E quando a gente deixa que outro decida por nós, a gente está deixando cada vez mais isso ser dominado por critérios, dominado por princípios que vão muito em contraste, contraditório ao que a gente realmente acredita. Bandeiras muito diferentes daquilo que a gente acredita. E eles fazem o quê? Preferem tapar. Não, deixa ali como tá. Pra quê botar holofotes ali? Deixa lá como tá. Vamos mexer nisso agora por quê? Isso já perdura tantos anos, por que mexer nisso agora? Sim. Só pensando na parte administrativa, né? Nos votos. Nos votos, Nos votos. Com o seu conhecimento, você já fazendo esse trabalho social,
com conhecimento já espiritual, como é que você aplicou? Porque em alguns momentos, eu conheço psicóloga, tenho amigas psicólogas que ela, inclusive até uma falou que disse que não pode, né, tá revelando, que é contra a ética, mas já viu que ali era um caso espiritual. Sim. Não tinha muito o que fazer, era espiritual. Então, você se deparou já com a cena dessa, que você já discerniu ali, que embora tenha todo o trabalho, e como foi que você reagiu à situação? Né? Você conheceu a Jesus lá nos 24 anos, né? Sim. Depois foi desenvolvendo, não foi à toa, teve um propósito. Sim. Isso é- A Bíblia nos fala claramente que nós somos um ser tridimensional, né? Corpo, alma e espírito. Nós somos um espírito, né? Habitamos nessa casinha que é o corpo e temos uma alma, que são as nossas emoções ali, as nossas vontades. Então, sempre trabalhei com elas, eu digo assim, porque a gente trabalha muito forte na Casa da Mulher, com essas mulheres, que ela era um ser tridimensional, né? E que elas têm esses 3 pilares e que ela precisava cuidar dos 3 pilares. Eu vi muitas mulheres que estavam com sintomas de depressão, quando ia fazer exame, era vitamina B12 e vitamina D. Mas nem tudo é demônio, às vezes é hormônio. Sim. Né? Então, Parece o nome, né? O nome. E Tem emocional, né, também, né? Exatamente. E às vezes nem tudo é hormônio, é espiritual mesmo, Sim. né? São sequelas que vêm aí de gerações e gerações, perpetuando. Sim. E repetições de padrão. Então, a gente trabalhava isso sem levantar a bandeira de religião, mas de princípios, de estrutura, de consequências e como a gente poderia estar trabalhando. Então, a gente trazia elas e trabalhava os 3 pilares. Espiritual, a forma como a gente trabalhava as emoções, a alma, a gente fazia através de círculos de paz, terapia, era toda uma equipe multidisciplinar, né? A gente tinha advogadas, psicólogas, assistentes sociais na Casa da Mulher que acolhia aquelas mulheres, né? E o espiritual, a gente trabalhava também com pastores, padres, pessoas missionárias que estavam ali trabalhando todo o eu delas. O fortalecimento do eu. O que é o eu? O espírito. Nós somos Sim. um espírito. Então, trabalhava muito isso sem levantar bandeira de religião. Mas Jesus, como eu até brincava com elas assim, se você comprou uma televisão e você não sabe como manusear a televisão, você vai para onde? Manual de instrução. Então, quem foi o nosso criador? Então, nós somos criaturas de um criador. Então, onde é que está o nosso manual de instrução? Com o Como é Criador. que a gente funciona? É que tá aqui, é a Bíblia, a palavra. Então ali você vai ver como é o nosso funcionamento. Então ela começava a desmistificar essa questão da religiosidade e realmente trazer para elas um manual, que a palavra viva que está ali, todo o nosso ontem, hoje, sempre, que é a palavra viva, que às vezes é um livro que foi escrito há mais de 2000 anos, mas que é muito vivo hoje. E ali elas começavam, vamos trabalhar isso aqui agora. As mulheres que vinham de rejeição de orfandade, a gente trabalhava muito de Jeremias 9, olha, antes do útero de sua mãe, ou seja, antes de ela ter qualquer propósito com você, o Senhor já tinha te escolhido. Então, mesmo que você não tenha vindo pelo seu pai, pela sua mãe, de forma planejada, mas você foi planejado por Deus, eles foram um instrumento para lhe trazer à terra. E aquilo para elas era, meu Deus. Então, assim, realmente... Sou especial. Eu né? sou especial. Deus tem planos para mim antes do Muda a ventre visão. de minha mãe. Então, talvez uma palavra ali da Bíblia a gente trazia agora para a realidade delas, sabe? Aquela religião, aquela palavra que realmente trazia acolhimento e não julgamento e não separação. Porque Sim. quem convence é o Espírito Santo. O nosso trabalhar é plantar a semente. Quem vai regar, né, quem vai fazer crescer, já não é mais parte nossa. Uns plantam, outros regam, né? Assim que a palavra Exatamente. Olha. É. E o Senhor que faz crescer. Mas o interessante é que você conseguiu, com o entendimento que você teve da palavra de Deus, ser lamparina de uma forma como gestora pública, Sim. para que não trouxesse nenhum impedimento, nenhuma barreira, de forma inteligente, falando sobre princípios e valores, só que não necessariamente ter que falar de uma religião específica. Você aplicou na prática o que nos ensina o Senhor Jesus, né? Trazendo essas ações ali, fazendo com que os resultados viessem de fato na vida dessas pessoas que historicamente têm essa vulnerabilidade, né? A maior pregação é aquela que a gente não precisa falar uma só palavra. Eu acredito muito nisso. Sim. E que através das nossas atitudes, nossos comportamentos, que a gente revela que é cristã, né? Os nossos princípios. E eu confesso a vocês, assim, quando um monte de influência política,
eu quando olhava, eu achava que era impossível você realmente fazer uma gestão, sabe, de forma honesta, de você sair com consciência limpa, de mãos limpas. E durante esses 8 anos, eu pude ver, né, que a política é uma ferramenta poderosíssima na mão de pessoas que querem fazer o bem, que realmente querem transformar. Existem outros montes de influência? Existem. Né? E Deus escolhe cada um ali, né, para colocar na sua missão, no seu monte, para fazer a diferença. Mas ali na política, assim, enquanto o Danilo estava como prefeito, que eu estava ali com assistência social, eu vi, meu Deus, que oportunidade. Eu nunca enxerguei como cargo ou como função. Eu sempre enxerguei como uma oportunidade de você fazer a diferença em um meio tão desacreditado. E eu acredito que eu saí ali dia 31 de dezembro de 2024 com aquela sensação do que, Senhor, combati o bom combate. Né? Porque não é fácil. É desgastante você ver sua família exposta, e agora a rede social que muitas vezes as pessoas se escondem, né, atrás de uma tela de um celular para sangrar suas feridas, que falam mais sobre elas do que sobre a gente. Então, por isso que muitas pessoas do bem, pessoas realmente que têm boa vontade, cada vez mais estão querendo fugir disso. Porque realmente não é fácil. É desgastante, mas a gente precisa sim se levantar nesses montes de influência se a gente quer que nossos princípios e nossos valores sejam estabelecidos. Para mim sempre foi uma missão, um propósito, um meio para cumprir um propósito, né? Eu costumo falar e reforço assim, por onde eu passo, que a política para mim nunca foi um propósito fim. Eu quero ser política, eu quero almejar um cargo. Para mim é apenas um meio ali para cumprir um propósito. E um meio que tem um potencial gigantesco na mão de quem realmente quer fazer a diferença. E é possível. A gente, Itabaianinha, tem uma arrecadação mínima mesmo. Em comparação ali à Estância, só para ter noção, de ICMS, a gente arrecadava 550 mil, Estância 6 milhões e 500. Estou falando de 12 vezes mais. Né, com apenas 50% a mais de habitantes. A gente tem 40 e poucos mil, e Estância 60 e poucos mil. E a gente conseguiu fazer... próximo um da outra. Sim, e 12 vezes mais. Tudo que a gente não tinha. E a gente conseguir potencializar, ser assistência social referência, educação em primeiro lugar no IDEB, trabalho com o homem do campo, selo diamante no Tribunal de Contas, de transparência, e a gente sair da gestão com 52 milhões em conta. Né? Então, assim, quem quer fazer, Emília, faz, constrói, prioridades. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, né? Só ter boa vontade para fazer. Exatamente. Quando tem Deus à frente, quando tem temor, que a gente tem consciência de que a gente está aqui de passagem. Sim, e que o que a gente constrói é só um legado. Isso mesmo, você consegue fazer o bem, você consegue plantar o bem. Para aqueles que não têm temor, que não sabem para onde vai no final, que é o quê? Se aproveitar aquela oportunidade, aproveitar a oportunidade para fazer sei lá se amanhã eu vou ter ainda. Vou ter mais, deixa eu fazer meu pé de meia, né? Mas quando você tem um temor e que você tem a consciência que está aqui de passagem, o que você quer é deixar um legado. Sim. Vou falar em pé de meia. Eu me fez lembrar de uns plantio, um plantio aí de limão, que diz que começou com umas tarefazinhas de terra. Vixe, meus hectares. Uns hectares ali. Me conta essa história aí, como é que... A primeira vez que eu... Quem é essa Ana Luísa? Ele mostrou ele que mostrou aqui. Aí mostrou o vídeo lá na roça. Me conta essa história aí da roça de limão. Você contou agora há pouco que comprou uns hectares de terra. Próximo tarefa, né? Hectares não, tarefas. Perto do seu pai. Me conta como começou essa história aí de empreendedorismo. É uma advogada empreendendo na roça. Né? Então, graças a Deus, quando eu fui embora para Itabaianinha, a gente tem um apartamento aqui da família, né? Minha mãe, não, vamos vender o apartamento, cada um pegou ali sua parte. E eu disse, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Aí coloquei na previdência privada, né? Eu coloquei na previdência, quando foi ali na pandemia, começou a cair os rendimentos, eu preciso tirar esse dinheiro e comprar alguma coisa, vou dar entrada em outro apartamento. Minha primeira ideia era dar entrada em outro apartamento. E aí, eu comecei a ler aquele livro, Pai Rico, Pai Pobre. Sim. Aí ele começou a me ensinar sobre a questão, e assim... Já todo o conhecimento que eu tenho de empreendedorismo foi através dos livros. Como eu falei, desde pequena, com 15 anos, eu estava estudando aquele Mente Milionária, do 0 a 1 milhão. Eu sempre tive essa vontade assim, de buscar, de aprender mesmo. Por que com ele aconteceu? Uma segurança, né? Porque às vezes a gente... aconteceu com alguém, pode acontecer com outros. Deve ser só acontecer. Vai acontecer, vamos estudar, vamos ver aqui como é que realmente isso é verdade, se nada. E aí, pronto, eu comecei a estudar sobre Pai Rico, Pai Pobre.
E ali eu fiquei entusiasmada, porque ele realmente ensina muitas coisas. E uma das coisas que ele ensina é que a gente deve investir em algo que nos dê uma renda, que com essa renda a gente compre algo que gere um custo. Porque se eu fosse comprar o apartamento, ia me gerar o custo de condomínio, de despesa. E como era que eu ia pagar se eu não ia ter algo com a renda para pagar esse custo? Sim. Eu fiz, não, então eu vou comprar um pedaço de terra. E aí eu comprei um pedaço de terra. Fiquei super feliz, mas agora eu tenho uma terra, né? Comprei uma terra e aí... 100 tarefas. 4 tarefas, depois ampliou um pouquinho. Não, dá pra comprar um pouquinho mais. Aí o pessoal aqui de trás, não, eu vou vender 7 tarefas. Achei às 11, toda feliz da vida. E aí quando eu cheguei pra alguns aí, todo amigos... final de semana ia pra lá, pra roça. Era, eu ia lá, ficava orando, Senhor, me mostra o que eu vou fazer aqui. Olhava, você que eu já terminava aqui, a outra ali. E aí conversei com algumas pessoas... comprei umas tarefas de terra. Aí olharam assim, começaram a rir. Ana, me fez, se você botar uma vaca ali de leite, morre de fome, porque não sustenta nem uma vaca. Pequeno, né? É pequeno, eu achando que era a terra, né? Sim. Aí eu, não, mas eu vou fazer alguma coisa aqui. Eu creio, foi uma confirmação, estou sendo paz no meu coração. E aí eu tenho um amigo, Davi do Sapé, que é de um povoado, né? Eu disse, Davi, vou jantar aí com você hoje. Ele, vem pra cá, minha filha. Cheguei lá, Davi, o que é que eu faço com 11 tarefas de terra? Aí eu pensei que ele ia rir, né? Já esperando a risada. Ele, 11 tarefas de terra. Por que você não planta limão? Eu, limão? Ele planta limão. Ele me explicou, porque a laranja dá, mas são 2 safras. O limão você vai ter dinheiro ali toda semana, você vai ter um dinheirinho, você consegue fazer sua feira. E foi me explicando. Eu fiz, eu vou plantar. Mas por onde é que começa? Quem é que planta limão aqui que deu certo? Ele, seu Oswaldo Pinto. Eu me dei o número dele, eu liguei pra ele vem pra cá. E aí fui pra campo. E ele me ensinando ali como era a terra, o manuseio. Ele vem pra cá no outro dia. E tava uma chuva, lamaceiro com a sapatilhinha, né? Ele botou as galochas com a sapatilhinha escorregando na lama. Aí ele, rapaz... E aí fiquei 2 dias ali em campo com ele. Fiz, vou plantar... Qual a melhor muda que tem aqui? Ela ali, Jéssica, Sergipe Citrus. Liguei pra ela, Jéssica, ela, não vou ver aqui uns limões pra você. E aí foi indo. Ele, veja um pessoal que tem um maquinário bom, que vai lhe ajudar ali na estrutura da terra. Quem é? Gustavo Medina. Gustavo Medina é praticamente dono da região toda ali de tarefa de terra. Será que ele vai atender o telefone? Liguei pra ele, ele super assim acolheu, né? Ele fez, Ana, são quantos hectares? Pode dizer que eram as tarefas agora. Homem, eu acho que não tem não sei quantas milhões de hectares. Eu sou quantos hectares? Não, tarefas. Ele, quantos hectares? Tarefas. Tarefas. Aí ele, tarefa? Não, mulher, mas se você converteu suas tarefas em hectares? Não, é as tarefas. Não vou converter, não fica menor o número. Aí ele ficou rindo, ele fez, rapaz, mas as tarefas não vai nem pagar o aluguel do subsolador. Aí pra sair por baixo, eu fiz, não, mas é porque eu tô fazendo um laboratório, que dando certo eu vou ampliar, que história, só tem dinheiro pra 11 tarefas. E aí ele fez, vai ter um tour aqui em Cristinápolis, vem pra cá que você vai começar a conhecer, vai ter um agrônomo de São Paulo, ele vai explicar o manuseio. Nossa, já estava lá, 7h, 6h50, já estava lá, toda pronta, a citricultora. E aí eu fui aprendendo. Foi crescendo, foi vendendo os primeiros caixas de limões, foi ampliando mais, comprando terra aqui do lado, foi ampliando, e graças a Deus tem dado um bom resultado, né? Mas tudo que eu me proponho a fazer, em Milhas Neon, assim, eu realmente faço de forma intensa. Continua com as 11 tarefas? Não, já cresceu. Já cresceu um pouquinho, já cresceu um pouquinho. Os limões também, tá? Graças a Deus. E agora parece que tá uma moda aí, todo mundo não quer mais tomar refrigerante, fica tomando água com gás, com limão. Sumo de limão. O limão de Itabaianinha. Todo lugar que tem suco de limão, não tem. Mas como assim não tem? Vou comprar limão, incentivar a comprar limão, né? Lógico. E assim, graças a Deus, Deus tem abençoado. Né? E tudo que eu faço embaixo de oração, em direção, porque só ele conhece o nosso amanhã, né? Caminhos que para o homem parecem ser bons, né? Mas são caminhos de morte, de destruição, de quebra. E tudo que eu tenho, inclusive a pré-candidatura também foi assim, embaixo de oração. Confesso a você que eu tentei assim negociar com ele. Afasta-me esse cálice, não tem outro não. Mas onde ele dá a visão, ele dá a provisão, para onde ele aponta, ele paga a conta. E tudo que ele tem dado paz ao coração direcionado tem dado muito certo. As 11 tarefas de limão, assim, as 11 tarefinhas têm crescido. E eu acredito também porque quando ele nos abençoa, somos abençoadores. E ele sabe que pode plantar aqui que a minha motivação do coração é transbordar. E a gente tem feito isso em tantas outras vidas. A gente tem que entender que tudo que Deus dá para nós não é para ficar em nós, né? Não, água parada da dengue. Tem que abençoar outros. Estamos chegando ao fim dessa conversa maravilhosa, mas eu queria que antes disso você pudesse se direcionar ao público da revista Lamparina para deixar uma palavra de esperança para as mulheres que estão nos assistindo, para os jovens,
para o público em geral, o que você deseja para eles, o incentivo que você quer deixar para eles, fique à vontade para usar esse espaço e abençoar a vida deles. Agradecer primeiro a oportunidade, né, de deixar aqui o espaço e falar para cada um, né, que está nos assistindo, que às vezes quando a gente olha ali o palco, a gente não imagina o bastidor, né, que eu sou uma mulher totalmente improvável, levantada por Deus para fazer diferença no meio tão desacreditado, e convidar você para conhecer um pouquinho da trajetória. E sempre que eu via uma pessoa, se ela deu certo, por que não eu? Né, que Deus, ele tem um propósito para cada um aqui na Terra, e que ele fez cada um com as características, com o dom, para tudo que for feito, seja feito para a honra e para a glória dele. E que é possível fazer a diferença em todos os montes de influência. E também na política. Nós precisamos de nossos princípios e de nossos valores ser colocados em mesas de decisões. Então, agradeço a cada um, convido para acessar um pouco, né, nossas redes sociais, para conhecer um pouco da trajetória da Ana Luísa e dizer que é possível, Emília, fazer a diferença e que Deus ele tem feito um avivamento diferente, que é colocar pessoas dele em todos os montes, para que o nome dele seja levado e que nós possamos ser a própria Bíblia escrita, nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes. Amém. E é isso. Não deixe de seguir nossas redes sociais. No Instagram a gente está como Revista Lamparina. No YouTube também nós temos o canal, que é Revista Lamparina. Então acompanhe para ver novidades, outros episódios que teremos aí pela frente. Que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo episódio do Lamparina Podcast.